Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje nós estamos desvendando Atos e estamos em Atos capítulo de número 19. Exatamente, já estamos em Atos 19 e bora pra gente entender um pouquinho do que aconteceu em Atos 19. Bem, em Atos 19, Paulo vai para Éfeso. Sim, chega a Éfeso depois de ter passado por Corinto, né? E ele encontrou alguns dos discípulos e perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram e tal? E o pessoal lá de Éfeso, os discípulos, né, falaram: só ouvimos falar. Na verdade, nem ouviram falar, na verdade, né? Nem ouviram falar do Espírito Santo. Eles só tinham aceitado Jesus e que eram batizados pelo batismo de João, né? Somente o batismo nas águas, não conheciam o batismo no Espírito Santo. E Paulo, diante daquela situação, ele impôs as mãos sobre eles, né, os discípulos que não haviam recebido nem ouvido falar do Espírito Santo. Paulo impõe a mão e, na mesma hora, eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles e eles falavam em línguas e profetizavam. Então, a oração de Paulo, a imposição de mão de Paulo, acredito que ele orou, ele falou alguma coisa. A Bíblia não fala, né? Isso é o que eu estou supondo. Vamos supor que ele impôs só as mãos. Glória a Deus, Paulo impôs as mãos e ele recebeu o Espírito Santo, que nós venhamos ser assim também. E se ele falou alguma coisa, que nós também venhamos ter autoridade para dizer, impor as mãos e aquilo aconteça. Não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Bem, ele passou um tempo lá em Éfeso, né? Pregando a palavra do Senhor a toda aquela cidade. E Deus fazia muitos milagres. Lá no versículo 11 fala que Deus fazia milagres especiais pela mão de Paulo. E um dos milagres diferentes eram que, até os lenços e aventais de Paulo, que levavam até os enfermos, as enfermidades saíam fora. Só pelo lenço e os aventais que Paulo usava. Isso demonstra a autoridade que Paulo tinha, né? E através disso também, os espíritos malignos saíam só através do lenço e do avental. Bem legal, né? Mas que a gente venha ter essa autoridade um dia, já pensou? Leva lá minha blusa, sei lá, né? Talvez era o costume da época. Mas essa autoridade a gente não vê tanto hoje em dia. Mas que essa autoridade possa voltar a reacender no nosso meio. Amém? Começando por mim e por você que tá vendo esse vídeo. Então é isso. Continuando, aqui a gente percebe que tinha um homem que estavam, né, naquela cidade também, e eles estavam tentando meio que expulsar os demônios através do nome de Paulo. A gente vai ler um pouquinho aqui, ó. Então, alguns judeus andarilhos exorcistas tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo, né, em conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então ele está tentando usar Paulo. E aconteceu, sabe o que aconteceu? O espírito maligno falou, respondeu para eles, olha que vergonha. Olhou para ele, eu conheço Jesus, o espírito maligno falando, tá? Eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas você, quem é? Quem é você? Será que se a gente fosse expulsar o espírito maligno, a gente olharia nos olhos do espírito e falaria, sai em nome de Jesus? Será que ele falaria, quem é você? Será? Eu me perguntei e eu pergunto para você. Será que o espírito maligno saberia quem é você? Será que a sua intimidade com Cristo é tão grande que ele sairia sem perguntar quem é você? Sabendo quem é você já? Pense sobre isso. Meu olho ficou perdido. Mas pense sobre isso. E não permita que o espírito maligno não te conheça. Incomode o inferno. Depois disso, né? De ter falado isso, ainda dominou eles e eles fugiram nus, né? E feridos, machucados daquele lugar. Bem, e o mais legal é, né? Depois na cidade também continuaram pregando o nome do Senhor, né? Essa aqui foi uma situação à parte.
E muitos do que aceitavam Jesus, eles criam, né, no caso, vieram e confessaram e expunham seus atos errados. Então não precisou de ninguém lá. Fala o que você fez de errado, fala. Não. Bastou apenas eles exporem por si mesmo, porque é o Espírito que convence, né, não é a gente. Por si mesmo eles expuseram, né, seus pecados, na verdade. E continuaram firmes buscando ao Senhor. Também houve uma coisa legal diferente, né? Cada um pegou seus livros, acredito que eram livros idólatras, né? E queimaram todos os seus livros. E a quantia foi de 50 mil peças de prata. Acredito que era muito dinheiro na época, né? 50 mil, vamos supor que era 50 mil reais, ainda é muito dinheiro. Então, eles queimaram seus livros neste valor. E assim, com a queima desses livros, provavelmente idólatras, a palavra de Deus crescia e ia prevalecendo a cada dia. Glória a Deus. Bem, aconteceu que depois eles foram para outras cidades. Ele mandou, na verdade, Paulo mandou, né, a Macedônia 2, que iam junto com Timóteo. E ele permaneceu por um tempo na Ásia, né? Só que aconteceu um certo fato. O ourives, que se chamava Demétrio, fazia pratas de Diana, né, que era uma deusa, proporcionava um grande lucro para os artesãos, né, que faziam isso. E acontecia que Paulo estava pregando sobre Jesus, então as pessoas automaticamente estavam deixando de servir a deusa Diana. E isso o incomodou muito, então mais uma vez eles se encheram de furor por Paulo estar tirando o lucro deles e foram para cima de Paulo e tentaram machucá-lo mais uma vez, né? Levaram eles até a corte e mais uma vez foram falar, não, isso não é coisa minha, vocês têm que resolver em vocês, porque é coisa do templo. E estava causando um grande alvoroço lá naquela cidade, né? Por causa disso. Então, mais uma vez, Paulo perseguido por anunciar a Cristo e atrapalhar o negócio de alguém. Bem, tentaram julgá-lo no teatro, né? Mas o pessoal tá falando, não, ele tem que ser julgado na Assembleia, porque ele não tá fazendo nada que fira as nossas coisas, mas sim a vocês. Enfim, Paulo foi aquela tentativa de ser investigado e tava um alvoroço muito grande, mas como tava um alvoroço tão grande, um homem lá no meio se levantou e tentaram apaziguar tudo para que não acontecesse nada demais e acabasse virando contra eles próprios aquele alvoroço todo. Eles não tinham nada para justificar aquela tamanha multidão, somente uma acusação que talvez seria falsa contra Paulo. Então, mais uma vez, não prevaleceram contra o ungido do Senhor. Bem, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E as duas lições que nós traímos hoje, as lições, né, que nós traímos hoje foi: impõe as mãos e o Espírito Santo descerá. Assim como Paulo impõe as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo, sejam cheias. Pregue a verdade. Não abra mão da verdade. Fale a verdade. Mesmo que destrua negócios de alguém, de ímpio ou não ímpio, independente. Se vier para destruir o negócio de alguém, continue anunciando Cristo. Não abra mão de anunciar o Evangelho. Anuncie o Evangelho. E os demônios dizem, né? Quem são vocês? Que quando viermos a expulsar, nós venhamos ser conhecidos por Deus e também lá no inferno por incomodar, né? E que nós não venhamos ser desconhecidos a ponto de o espírito maligno virar pra gente e perguntar: quem é você? Demonstrando que nós não tenhamos autoridade nenhuma, mas que nós venhamos ser cheios de poder e autoridade para olhar pro espírito maligno e falar: saia em nome de Jesus, e ele venha sair sem questionar. É isso, Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.